Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre o livro do autor chileno Roberto Bolanho, Noturno do Chile. Bom, esse romance ele é habituado no Chile por volta da década 20, assim, no meados da década 20 até mais ou menos o meado também da década de 30, durante o governo do socialista Allende, que era uma pessoa muito querida por Bolanho, e também então nós vamos acompanhando desde do ápice da ascensão até a queda do governo socialista de Allende, até o momento em que acontece o golpe militar, né, praticado por Pinochet, que também ocasionou na prisão do Bolanho. Antes de qualquer coisa, nós precisamos falar sobre o início desse livro. É um dos inícios de livros mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. Eu vou inclusive abrir, é a página 9. Cara, é muito lindo, muito lindo. Vou ler só uma pequena frase para vocês. Agora estou morrendo, mas ainda tenho muita coisa para dizer. Estava em paz comigo mesmo, mudo e em paz, mas de repente surgiram aquelas coisas. Aquele jovem envelhecido é o culpado. Eu estava em paz, agora não estou em paz. Gente, não vou ler mais nada porque já isso daqui pra mim já é suficiente. Enfim, vamos lá. O protagonista desse livro é o padre, deixa eu ler o nome dele porque é um nome que é um pouquinho difícil, Sebastian Urrutia Lacroix. Vai saber. Enfim, ele é um padre que ele também dividiu o seu tempo de vida entre ser um crítico literário e um aspirante poeta. Durante o livro ele vai acabar contando pra gente que ele conseguiu de fato publicar algumas de suas poesias, né, algumas de suas criações, mas ele era assim um padre em seu tempo integral, né, em sua ocupação mais formal, digamos assim. E aí o que nós temos aqui? Além desse protagonista, ele tá, no começo do livro ele já conta pra gente que tá no seu leito, né, nos seus últimos dias, seus momentos finais, no seu leito de morte, mas ele está se sentindo culpado. Uma presença acaba vindo incomodá-lo, né? O seu duplo, como se fosse um seu reflexo, uma parte de sua consciência que faz que vem até ele nesses momentos finais de vida, para que ele se lembre dos acontecimentos das coisas que ele fez em vida. Tá, e esses acontecimentos fazem com que ele se sinta culpado. E aí, nisso, ele começa um grande monólogo da vida dele, para contar pra gente tudo o que aconteceu de mais importante, mais conveniente na vida dele, que ele acha que seja mais conveniente para nós entendermos melhor o lado dele, para que ele consiga para ele conseguir encarar a realidade de tudo que ele fez, de todos os atos que ele cometeu, que fazem com que ele se sinta, né, nesses últimos dias de morte dele, nos últimos dias de vida dele, ele se sinta tão culpado assim, esse sentimento horrível que ele retrata pra gente. Aí começam as memórias dele. Ele começa já dizendo pra gente como ele teve essa formação de padre, onde ele estudou, onde ele meio que... Eu não sei se é exatamente um estudo, né, que você faz para se tornar padre. Eu sei que tem aquela questão da catequese e tudo mais, mas ele não é muito aprofundado nessa questão aqui. E aí o livro começa a engatar mesmo de fato quando ele conhece o Farewell. Uma outra coisa que eu preciso deixar bem claro para vocês. Aqui nesse livro, o Bolanho ele mistura muito personagens ficcionais com personagens reais, né? Personalidades que de fato viveram e existiram e tudo mais. Mas, por exemplo, Farewell, que é um crítico literário, o maior crítico literário, né, aqui desse livro, que é considerado o papa da crítica literária no Chile. Ele conhece esse personagem. Farewell não existe, é uma pessoa fictícia. E aí o livro, como eu estava dizendo, começa a engrenar quando ele conhece Farewell, que é esse crítico super importante, que é um cara muito sedutor, que a todo momento a gente meio que desconfia de quais são as intenções dele, né, com esse padre, porque ele em alguns momentos agarra as nádegas do padre. Eles têm uma relação de muita cumplicidade. Eu não diria que eles são amigos, que eles foram amigos, mas é uma relação de cumplicidade, de confiança, assim, de necessidade. Às vezes as pessoas precisam de outras pessoas em suas vidas, e era meio que o caso deles. E aí o Farewell começa a introduzir ele a esse mundo literário, essa sociedade literária, intelectual do Chile. E numa dessas ele acaba conhecendo o famoso poeta, que esse já não é um personagem ficcional,
Pablo Neruda, e ele se encanta por Neruda, pela maneira como Neruda vive, por ele estar sempre recitando poesias, ele olha para a lua e se sentir inspirado e começa a recitar poesias, e ele desenvolve uma grande admiração por Neruda, graças à apresentação de Farewell. E aí vão acontecendo mais alguns detalhes não tão importantes, até que, num determinado momento do livro, ele recebe uma proposta de viagem com o intuito de pesquisa, de conservação das catedrais e igrejas, e ele viaja para a Europa, ele meio que faz um tour pela Europa, ele vai a Portugal, Espanha, ele vai a Paris, Amsterdã, ele conhece vários padres diferentes, e é engraçado porque eu não sabia desse detalhe, não sei se isso é ficcional ou não, mas na Europa, pelo menos há um tempo atrás, os padres eles tinham o hábito de executar essa prática da falconaria, né, de criarem falcões. Não sei se isso é verdade ou não, mas aqui no livro, em todos os lugares da Europa que ele visita outros padres, todos eles possuem um falcão. Isso, achei um detalhe curioso, só gostaria de mencionar. E aí ele vai lá nessa intenção de pesquisa, começa a... Não conta muitos detalhes, na verdade, só fala um pouco das viagens dele e dos padres e dos sacerdotes que ele acaba conhecendo durante essa viagem. E quando ele volta para o Chile, meio que o sistema político que ele deixou, né, que era o Partido Socialista de Allende, meio que está caindo em ruínas, e ele volta já no momento do golpe militar que Pinochet, não é Pinochet, é Pinochet, ele já volta nesse momento do golpe militar de Pinochet, e aí que começa, eu acho que a partir desse momento que começa a gente a entender esse sentimento de culpa que ele vem sentindo. Porque, primeiro, que ele se torna uma pessoa totalmente apática a todos os acontecimentos que estão, né, toda essa perseguição política que vem acontecendo no país. Ele simplesmente se tranca em casa e começa a ler mitos gregos. Ele começa a meio que fazer comparações dos mitos gregos com os acontecimentos, né, do Chile naquele momento. Então, já começa aí a pontadinha de culpa dele, por ele ter sido tão apático a todos esses acontecimentos, a toda a perseguição política que muitas das pessoas que ele conhecia começaram a sofrer, e para ele se torna indiferente, ele prefere ser egoísta e ficar enclausurado dentro daquele meio. E também ele começa a mostrar pra gente algumas das consequências que esse regime militar ocasionou no Chile, né, como toda essa proibição, essa ditadura muito severa em que as pessoas não podiam circular depois das 9 horas da noite, e aí ao mesmo tempo ele entrega pra gente como que os intelectuais, né, como que essa rodinha intelectual que sempre existiu e sempre vai existir, né, dos que se acham melhores que os outros, começaram a encontrar como refúgio. E aí, o refúgio que o grupo, né, de conhecidos dele, aquele foi introduzido, eles começam a se encontrar na casa de uma mulher chamada Maria Canales, que ninguém sabe de onde ela surgiu, ninguém sabe as motivações dela, a não ser que ela gostaria de ser uma escritora muito famosa, que ela gostaria de publicar um livro. As pessoas começam a se reunir na casa dessa Maria Canales e do seu marido, que é um norte-americano, mas, assim, as pessoas nunca procuram saber exatamente o porquê de ser naquele local, quem são aquelas pessoas, se aquelas pessoas são confiáveis ou não, até porque vivia, né, naquele momento de desconfiança de que tudo que era envolvido ao socialismo era extremamente proibido, tinha uma represária muito forte em cima, e nenhum deles procurava saber nada disso, eles só se reuniam lá. Até que, em certo momento, um dos participantes dessas reuniões constantes acaba descobrindo no porão da casa de Maria Canales um segredo, que eu não vou falar qual que é, mas que começa a chocar todos eles, assim, aos poucos a notícia vai se espalhando dentro daquele grupo, e aí todas essas reuniões desaparecem, elas morrem, e todos os participantes juram de pés juntos que nunca aconteceu nada daquilo, que eles nunca se reuniram na casa daquela pessoa. E após isso, nós temos um convite de duas pessoas, as duas pessoas que fizeram o mesmo convite para que ele viajasse à Europa na intenção de estudo para a conservação das catedrais, fazem um convite a ele um pouco inusitado, que aí, na minha opinião, já vamos dar um alerta de spoiler, né? Vamos deixar bem claro que é um spoiler.
Acho que esse é um dos principais motivos, se não o principal motivo por toda essa culpa, esse sentimento de culpa que ele conta pra gente. O convite basicamente é que ele ministre aulas de socialismo, né, de marxismo ao coronel-general Pinochet, enfim, que aplicou esse golpe, né, no Chile contra o governo socialista do Allende. Esse comandante solicita que sejam ministradas aulas de marxismo. Não vou falar o motivo, porque acho que vocês deveriam ler para entender o motivo. Mas aí ele começa a ensinar, indo contra muitas das coisas do quais ele pregava, né? Porque assim, querendo ou não, você pode não estar participando ativamente de um ato condenatório, um ato criminoso, mas se você sabe do que está acontecendo e você continua e você não se opõe, você está sendo conveniente, você pode não estar sendo sujeito ativo, mas isso não te isenta de responsabilidade dos atos e dos acontecimentos. E ele continua ministrando essas aulas, não é por medo, sim por admiração, por vaidade, por ele estar naquele local, por ele ter sido considerado inteligente o suficiente e importante, né, o suficiente para ele ministrar aquelas aulas. No começo ele fica com o pezinho atrás, achando que ele vai ser morto, porque, né, todas as pessoas que tinham qualquer conhecimento ou qualquer ligação com o marxismo, o socialismo, não sei se as duas coisas são a mesma coisa, desculpa se eu estiver falando besteira, todas as pessoas que tinham associação ao marxismo eram executadas, eram mortas, porque era viesmente proibido, né? Era um regime contrário ao que estava sendo praticado naquele momento. Então ele fica com meio que um pé atrás, mas depois ele aceita. Então acho que isso já é um fator bem grande da culpa que ele vem sentindo dentro dele. E aí, basicamente, o enredo é este. Tem muitos outros detalhes que eu preferi não falar, senão o vídeo vai ficar muito extenso e também para não tirar toda a surpresa do livro. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro. Bom, a leitura foi muito prazerosa, a escrita do Bolanho, gente, é sem igual. Ele consegue realmente escrever um romance muito único, muito, assim, eu nunca li nenhum autor que escreva como Bolanho, da maneira do Bolanho. Ele é muito particular, não é à toa que é um dos autores mais célebres do mundo. E pô, o fluxo de leitura desse livro é incrível. Você lê de uma maneira que você nem percebe, assim, as páginas vão passando, a sua curiosidade vai aumentando, vai sendo crescente, você vai lendo, assim, desesperadamente. Uma coisa interessante é que esse livro só tem 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele tem, sei lá, ocupa 99%, 99,5% do livro, que é como se fosse um monólogo gigantesco dele contando pra gente a vida, dele contando pra gente os acontecimentos que fizeram com que ele se sinta culpado, né, atualmente. E o segundo parágrafo, que é apenas uma frase, que assim, ó, pra fechar com chave de ouro a leitura do livro. Então, assim, é diferente, né? Um livro com 2 parágrafos só. É um capítulo, então, basicamente. E também é legal da gente observar toda a construção dos personagens inseridos aqui nesse romance. Todos eles meio que são uma sátira, uma alegoria a tudo aquilo que eu falei pra vocês, né? A toda essa questão dessa hipocrisia dessa sociedade literária, intelectual, que eles sempre se acham melhores do que os outros e não estão dispostos a abrir as rodas de conversação para acolher mais dos seus mesmos, e também a essas pessoas que, quando vêm em situações de injustiça, como por exemplo o regime militar, e se associam por medo, por conveniência, ou se escondem, né, sendo covardes para sua própria sobrevivência, para o seu próprio para sanar seu ego, sua vida e tudo mais. Então ele faz meio que uma alegoria. O padre mesmo, o Padre Lacroix, é uma alegoria a esse ao quão hipócrita a pessoa consegue ser, né, mesmo com todas as suas juras, a sua fé mesmo com Deus, porque ele é um padre, quanto ele pode ser corrompido, né, quanto seus desejos de ser humano, seus anseios podem falar mais alto do que o seu pacto de fé com a sua religião. Agora, por conta desse livro, também fiquei com vontade de ler mais um monte de romances militares. Esse daqui eu não diria que é um romance só militar, porque ele explora bastante essa consciência, né,
essas facetas da personalidade, né, da alma do ser humano. Então não diria que é só um romance militar, mas eu fiquei com muita vontade de ler mais sobre essa questão, é, esses romances militares da ditadura, esses romances socialistas. Fiquei com muita vontade. A culpa é sua, Bolânio. Se você estiver assistindo meu vídeo do céu, você é o culpado por isso, porque esse daqui é bom demais. Uma pena só que essa edição aqui da Companhia das Letras está muito esgotada. Eu dei a sorte de comprá-la num site, uma livraria na internet, por R$ 30. Foi uma sorte mesmo, porque tá muito esgotado e, cara, eu não me arrependo de ter lido esse livro. Não me arrependo mesmo, é bom demais. Eu queria muito que todos vocês tivessem a oportunidade também de poder ler, mas, como eu disse, ele tá muito esgotado, então não sei quando vai ter uma nova tiragem, né, de reimpressão desses livros. Uma pena mesmo. E aí, você já leu esse livro? Você já leu? Você já leu alguma outra coisa de Bolanho? Me conta tudo aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou do meu vídeo, deixa um like pra mim, por favor. Deixa aqui um comentário pra me ajudar, tá? E se inscreve no meu canal e também compartilha com seus amigos, se você se sentir à vontade pra isso, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.